começar agora o debate frente a frente entre José Sócrates e Paulo Portas, com a moderação de Judite Sousa. Para todos, muito boa noite. É o primeiro debate televisivo aqui na TVI. Frente a frente, José Sócrates, Paulo Portas. Pelo sorteio, a primeira pergunta é para José Sócrates. Com a sondagem desta noite da TVI a dar um empate técnico e a reforçar o empate entre PS e PSD, o que lhe pergunto é se o Partido Socialista vencer as eleições irá chamar Paulo Portas para o governo? Bom, eu diria em primeiro lugar que as sondagens não ganham eleições e é cedo para anteciparmos o resultado eleitoral. O mais importante é ouvirmos primeiro o povo. Mas gostaria de lhe dar conta de qual é a atitude do Partido Socialista. A atitude é apenas esta. É a atitude de abertura, de diálogo, porque o país precisa de um governo, em primeiro lugar, maioritário no Parlamento. Um governo forte, capaz de implementar as medidas que são necessárias para que Portugal possa fazer face aos desafios que tem pela frente. E julgo que esta atitude é aquela que os portugueses esperam de todos os partidos. Esperam que haja diálogo, esperam que haja compromisso e esperam que haja responsabilidade. Por isso, uma coisa os portugueses não terão da parte do Partido Socialista, é nenhuma atitude nem de radicalismo nem de sectarismo. Mas com o PSD a dizer que não vai para o governo com o engenheiro José Sócrates, está nas mãos de Paulo Portas, do CDS. O que tenho a dizer é apenas isto. Com o PS não acontecerá aquilo que aconteceu com os outros partidos na atitude que tiveram com o PS quando ganhámos as eleições em 2009. Nós não deixaremos de colaborar, nós não deixaremos de definir com os partidos espaços de diálogo e espaços de compromisso, porque é isso que o país espera de nós e é isso que o país precisa. Portanto, o CDS não lhe gera anticorpos e não faremos uma solução de governo? Não, pelo contrário. Nós estabeleceremos compromissos e diálogo com os dois partidos que subscreveram aquilo que é o programa da Troika, com o qual o país está comprometido. Mas gostaria de lhe dizer uma outra coisa. É que, da parte do Partido Socialista, os portugueses não esperarão uma atitude de quem põe como condição para o diálogo e para o compromisso a escolha dos líderes dos outros partidos. Pela minha parte, eu mantenho-me fiel àquilo que é um princípio democrático que nunca foi ultrapassado. É que cada partido escolhe o seu líder. E é por isso que não compreendo a atitude que já foi expressa pelo CDS, lamento dizê-lo, pelo PSD e até agora pelo Bloco de Esquerda, insistindo em não escolherem apenas os seus líderes, como quererem também impor ao Partido Socialista a escolha de um líder que permita esse diálogo. Quem está agora frente a frente consigo é, neste caso, muito, mas isso não pode acontecer, porque isso é violar uma regra democrática com a qual temos vivido muito bem ao longo destes últimos anos. Paulo Portas, à luz desta sondagem, como é que vai ficar o país e qual é a posição do CDS no caso do Partido Socialista ganhar as eleições? O CDS vai ou não com o Partido Socialista para o governo? Muito boa noite, em primeiro lugar. Relativamente a sondagens, gostava apenas de lembrar que é nas urnas que se contam os votos. Se as sondagens, ou por outra, se até as sondagens já começam a perceber que o CDS é o fator novo nestas eleições e que pode constituir uma esperança para muita gente que a não tem neste momento, que houve muita gente que votou PS em 2009, mas considera que não pode absolver a responsabilidade pela dívida pública e pela sua consequência, e que houve gente que votou em 2009 PSD, mas que não está convencida nem se sente confiante. Eu acho que o voto no CDS é merecido, vem do trabalho, vem da coerência, vem de uma atitude de responsabilidade e vem de uma equipa. Mas responda à minha pergunta. Isto quanto às sondagens, ok? Muito bem. Quanto à segunda pergunta, como há pedaço o candidato José Sócrates, que é como aqui está neste momento, referiu, eu acho que o que aconteceu em 2009 não foi uma atitude de abertura do Partido Socialista perante os outros partidos, porque quem convida todos os partidos ao mesmo tempo para o governo é porque não está à espera que nenhum aceite, mas essa é uma discussão pouco relevante porque nos reconduz ao passado, o que interessa é o futuro. E também quero dizer com clareza que eu mantenho com coerência aquilo que fui dizendo ao longo do tempo. Eu disse ao Primeiro-Ministro, pedi-lhe há um ano para sair. E vi ao país aproximar-se de um precipício que poderia terminar numa situação de protetorado, que é aquela onde transitoriamente, neste momento, Portugal se encontra, e a nossa única obsessão deve ser
encontrar um caminho seguro para que esta tenha sido Dr. Paulo Portas, mas responda objetivamente à minha pergunta. Em função de há um ano ter dito no debate do Estado da Nação que José Sócrates devia sair, o que é que agora tenciona fazer? Judite Sousa, deixe-me apenas explicar isto. Nesta eleição, há uma avaliação de responsabilidade que tem que ser feita. A dívida pública atingiu 170 mil milhões de euros. E quando o candidato José Sócrates chegou, ela era de 84 mil milhões de euros. Os juros da dívida já custam ao país mais do que investimos em educação. Estamos na segunda recessão em 2 anos. Mas nós já lá vamos à situação financeira e económica do país. Mas é para lhe explicar a excepcionalidade da situação em que nos encontramos. Mas responda objetivamente à minha pergunta. E eu estou-lhe por isso mesmo a responder uma coisa que é muito simples. Eu vou reformular a pergunta. Não me parece, a mim, que se devam colocar os 78 mil milhões de euros que a ajuda externa dá a Portugal para sairmos de uma situação em que não tínhamos dinheiro para fazer pagamentos daqui a umas semanas, nas mãos daquele que eu considero que é o político responsável pelo Estado onde chegamos. José Sócrates. Bom, eu quero dizer ao Dr. Paulo Portas, eu tenho ouvido essas tiradas demagógicas que o Sr. Deputado tem feito a propósito da dívida. Mas quero-lhe responder agora, porque estou à sua frente. A dívida portuguesa subiu 38%. É verdade, desde 2007 até 2010. Mas a verdade também é que todas as dívidas dos países desenvolvidos subiram. Subiu 58% no Reino Unido, subiu 60% em Espanha, subiu 53% nos Estados Unidos, subiu em média na União Europeia 34% e até subiu 200% na Irlanda. Por isso, Sr. Deputado, olhar para a dívida portuguesa, desenquadrando-a daquilo que é a grave crise internacional, a mais grave crise dos últimos 80 anos que estamos a viver, não é sério do ponto de vista da análise económica. E por outro lado, Sr. Deputado, o facto do Sr. Deputado pretender atribuir uma responsabilidade a qualquer governo europeu, a qualquer Estado europeu, também não é sério. Porque esta crise começou por mau funcionamento dos mercados, não por mau funcionamento de nenhum Estado, nem de nenhum governo. Pelo contrário, foram os Estados e os governos que se endividaram mais, é certo, mas para responder às necessidades das suas economias, para apoiar as famílias, para apoiar as empresas e para apoiar até os mercados financeiros. Mas hoje, José Sócrates, não reconhece erros na sua governação que dura 6 anos. Por isso é que eu digo, deixe-me só acabar, por isso é que eu lhe digo, Sr. Deputado, que isso é virar a história do avesso. Pretender que os responsáveis são os Estados e não os mercados que se comportaram com a ganância, com a irresponsabilidade e até com os comportamentos criminosos de 2007, é pretender transformar aqueles que fizeram a crise naqueles que agora vão beneficiar dessa crise. Não reconhece erros na sua governação que dura 6 anos? Desculpe. O que eu acho é que nestes últimos 3 anos o país enfrenta, tal como todos os países desenvolvidos, uma séria crise internacional gravíssima. E o Governo tem feito o seu melhor para lhe responder. Certamente que quem age pode vir a cometer erros. Mas o Governo não pode ser acusado de não ter feito o seu melhor em 2009. E tivemos em 2009 uma recessão que foi inferior às restantes economias europeias. E tivemos em 2010 que fizeram um esforço para responder à crise das dívidas soberanas. Mas agora digo-lhe uma coisa. O Dr. Paulo Portas só fala da crise da dívida. Perguntemos ao Dr. Paulo Portas, então, afinal de contas, o que é que o senhor propôs neste último ano e meio para fazer face à dívida? Paulo Portas, quer responder? Nunca apresentou uma proposta para isso. Pelo contrário, sempre se opôs a todas as medidas para fazer face à redução do déficit e da dívida. O senhor é bem-vindo, naturalmente, a essa Paulo Portas quer responder? Mas é a primeira vez que acompanha, porque votou contra o orçamento, votou contra o PEC, votou contra todas as medidas Sócrates, já que dirigiu diretamente uma pergunta ao Paulo Portas, vamos deixá-lo responder. Faz bem em lembrar, porque o momento crítico e o momento que os portugueses avaliam para saber a envergadura de cada qual é saber, no dia em que o seu Ministro das Finanças comunicou ao país que não havia dinheiro para pagar salários, nem para pagar pensões daqui a umas semanas, como é que cada qual se comporta. Eu não o interrompi, peço-lhe que me respeite. Como é que cada qual se comporta? Eu podia ter ficado, como diz o povo, nas minhas tamanquinhas, não ter feito nada. Mas eu entendi que devia ir conversar com aqueles que podem ajudar Portugal num momento em que daqui a 4 semanas nós não tínhamos dinheiro nem para honrar compromissos do Estado, ou seja, era uma declaração de insolvência, nem para, porventura, garantir que os depósitos, os salários, os empréstimos, as poupanças, os aforros das pessoas estavam seguras. E, portanto, eu vejo por aí forças políticas que dizem, que falam muito em nome dos trabalhadores,
Mas eu gostava de saber o que é que aconteceria aos trabalhadores se houvesse uma ruptura no sistema bancário. Não eram os banqueiros que perderiam, eram as pessoas que tinham as suas poupanças, os seus salários, as suas reformas nos bancos. Mas tem que me permitir a refutação das duas teses essenciais do candidato José Sócrates na função de Primeiro-Ministro relativamente à origem do problema da dívida. Diz o candidato José Sócrates, a dívida portuguesa, mas as outras subiram todas. A nossa subiu porque as outras subiram todas. Não é porque... Eu quero mostrar-lhe um pequeno gráfico, senhor candidato José Sócrates. De difícil leitura? Não, é difícil leitura, mas tem uma coisa muito clara. A dívida pública portuguesa subiu nestes 6 anos mais de 30 pontos. Agora vejam as dos outros países. Não. A Espanha subiu 17. A França, 15. A Alemanha, 15. A Itália, 13. A Eslovénia, 11. A Holanda, 10. A Áustria, 8. A Finlândia, 6. A República Checa, a Polónia, 6,3. Por aí fora, por aí fora. O que é que isso quer dizer? Permita-me. O que é que isso quer dizer? Que o Primeiro-Ministro devia ter percebido, em funções, que era extremamente perigoso estar a agravar a dívida pública portuguesa, porque grande parte da nossa dívida estava no exterior, não havia poupança interna suficiente e porque a nossa economia não estava a crescer falemos do presente e do futuro. Mas não é verdade, dito isto, que é a demonstração de que... Peço-lhe que conclua para eu poder dirigir uma pergunta a José Sócrates. Não é verdade. O candidato José Sócrates pode dizer que discorda das minhas propostas. O que não pode dizer é que eu não tenha feito propostas. Falemos do presente e do futuro. Não, falemos do presente e do futuro. José Sócrates... Peço desculpa, mas foi-me feita uma acusação. Já teve a oportunidade de responder. Já teve a oportunidade de responder. Paulo Portas, neste momento temos o programa da Troika, que vai condicionar, o governo do país nos próximos anos. Desconhece que o CDS propôs que fosse feita a reavaliação em canteira tempo das parcerias público-privadas, que são uma parte significativa da nossa dívida, a suspensão, não por razões ideológicas, mas por impossibilidade de financiamento dos grandes projetos e a aposta naquilo que nos pode desendividar, que é produzir mais, exportar mais. Teremos a oportunidade de conferir esses aspectos ao longo do debate. José Sócrates, depois de ter dito que não governava com o FMI, como é que agora quer convencer os portugueses de que é o melhor Primeiro-Ministro para governar com o programa do FMI? Toda a gente percebeu o que eu quis dizer quando disse isso. O que eu quis dizer foi que há um ano que luto intensamente para que nós não tivéssemos nenhum pedido de ajuda externa. Há um ano que aviso o país que a ajuda externa era nociva para o país, em termos de reputação e em termos de consequências para a nossa economia e para a nossa sociedade. E dei o meu melhor para que isso não acontecesse. A Troika disse que sim, e ao contrário de muitos, feito mais cedo, enquanto muitos aqui, deixe-me utilizar o meu tempo, por favor. Enquanto muitos aqui em Portugal sugeriam a vinda do FMI, enquanto muitos aqui em Portugal todos os dias diziam que talvez fosse melhor vir o FMI. E eu sempre lutei contra isso. E quando fiz essa declaração, queria dizer justamente isso, que a ajuda externa só se pede no limite, só se pede quando não há outra opção. Não acha que Mas já agora deixe-me dizer o seguinte... Não acha que foi um erro depois dos comentários da Troika? Eu gostaria de utilizar o meu tempo para falar, se me interrompe sempre com perguntas, eu não terei de fazer perguntas a ambos, como concordarão. Sim, mas já fez uma pergunta, estava a tentar responder. E também gostaria de responder ao Dr. Paulo Portas. Mas podia responder-se à minha pergunta. Não reconhece que esse pedido de ajuda devia ter sido feito mais cedo, considerando as críticas da Troika de que as medidas... Não, em primeiro lugar, eles não disseram exatamente isso. E é exatamente o contrário. Eu não acredito nisso. Pelo contrário. E acho que se um país pudesse dar uma imagem internacional de que resolvemos nós próprios os nossos problemas e não precisamos de recorrer à ajuda externa, isso seria positivo para o nosso país e positivo para a resolução dos nossos problemas. Mas deixe-me fazer-lhe a seguinte pergunta. Dr. Paulo Portas. O Dr. Paulo Portas votou contra o PEC e contra as medidas do PEC. Com isso, abriu uma crise política. Com isso, empurrou o país para a ajuda externa. E depois o Dr. Paulo Portas subscreveu o acordo que fizemos com a Troika, que no essencial inclui todas as medidas do PEC. Todas as medidas do PEC estão lá. Agora pergunto, Dr. Paulo Portas, o que é que o país ganhou com esta crise política? O que é que nós lucramos com isso? Acha que foi um ato responsável da sua parte ter aberto esta crise política? E dialoguemos com grandeza e também com humildade. É naturalmente possível. O Governo há 2 anos que está a lutar com a maior e mais séria crise internacional. E certamente não terá feito tudo bem. Certamente pode ter cometido erros. Nunca cometeu o erro de não agir, não fazer o seu melhor. Mas pode ter cometido erros, certamente. Mas o Sr. Deputado não reconhece neste momento
que estas semanas passadas, que tendo chumbado as medidas do PEC, para virem agora a ser aprovadas exatamente como estavam no PEC, no programa da Troika, que podíamos ter poupado o país a tudo isto. A Troika não acha que isso foi uma profunda diz que o programa é mais irresponsabilidade? doloroso e que o PEC 4 era insuficiente. Resposta, Paulo Portas. Queria dizer o seguinte ao candidato José Sócrates. A dívida pública passou de 84 mil milhões de euros para 170 mil milhões de euros no espaço de 6 anos, que é o seu mandato. Os juros, como há pouco referi, já custam ao contribuinte mais do que investimos em educação. Temos 650 mil pessoas no desemprego, enquanto algumas pequenas e médias empresas não conseguem contratar pessoas. Temos em cada 100 jovens, 25 sem um posto de trabalho. A segunda recessão em 2 anos. A história não começou há 6 semanas. A história começou há 6 anos, candidato José Sócrates. E começou porque houve uma política irresponsável que agravou o endividamento. Relativamente ao que está, à diferença entre o PEC 4 e aquilo que se tornou inevitável, porque como compreenderá, quando o Ministro das Finanças diz que não tem dinheiro para pagar salários nem reformas, não é responsabilidade de mais ninguém que não seja do Governo ter gerido as coisas como geriu e ter deixado as coisas chegar onde chegaram. Mas quando chumbou o PEC 4, o CDS não antecipou que era necessário pedir de resgate? Há uma enorme... Eu nunca, como se lembrará, nunca fiz parte desse debate desse debate ideológico relativamente ao FMI. Para mim a questão sempre foi prática e pragmática. Se Portugal tinha os meios por si próprio para ser um Estado solvente e garantir os seus compromissos. E, portanto, nunca disse eu não serei Primeiro-Ministro com o FMI. E também nunca me viu defender a vinda do FMI como se fosse uma solução mágica. Portanto, para mim, a questão foi sempre uma questão de possibilidade. E tem a ver com o facto de eu ter os pés assentes na terra e achar que o candidato José Sócrates vive na estratosfera. E não se apercebe. E permita-me, é por isso que é preciso dizer agora... Se me permite, eu gostaria também de entrar no Mas eu termino já. Tenho o prazer de responder Deixa ouvir José Sócrates sobre esse ponto. Muito bem. A resposta, por favor. Sr. Paulo Portas, entre 2005 e 2007, nós herdámos em 2005 uma crise orçamental e resolvemos. Baixámos o déficit que o senhor deixou de 6,83% para menos de 3%. Só as correções metodológicas agora introduzidas é que o aumentaram. E de 2007 até 2010 nós vivemos uma profunda crise internacional. E o senhor deputado nunca apresentou uma medida que se comprometesse com a consolidação orçamental, com a redução da despesa. Pelo contrário, apresentou sempre medidas para aumentar a despesa. O senhor regressou agora à responsabilidade. O senhor, no fundo, tem dito que o meu partido é um partido incompetente, que o PSD é pouco convincente. Mas o senhor tem sido um partido ausente na responsabilidade orçamental. O senhor votou contra os PECs, o senhor votou contra todas as medidas, porque o senhor estava apenas a pensar na popularidade, não estava a pensar em responder à crise internacional. Paulo Portas quer responder? Naturalmente que um governo que está a fazer face a esta crise tem que se entender que todos os países desenvolvidos do mundo bateram recordes na sua dívida, no seu desemprego, até na sua recessão em 2009. Mas a verdade, Sr. Deputado, é que nós devemos fazer o melhor de nós próprios, pôr o melhor de nós próprios ao serviço da recuperação do país. E lamento muito que o senhor tenha embarcado para uma crise política, tenha chumbado as medidas do PEC para agora as ter aprovado exatamente Paulo Portas quer responder? Pergunto, o que é que o país ganhou com a crise política, Dr. Paulo Portas? Ainda não respondeu a esse ponto. Sabe que, ao contrário, para duas pessoas terem uma discussão útil, é preciso que habitem a mesma realidade. O problema é que o candidato José Sócrates não habita a mesma realidade que a esmagadora maioria dos portugueses. E, portanto, perdeu a noção do realismo há muito tempo. Repare uma coisa. Quando o candidato José Sócrates dizia entramos na crise ao mesmo tempo que os outros e vamos ser os primeiros a sair, estava a meses de se confirmar uma recessão. Mas disse-o. Quando o candidato José Sócrates dizia que já só faltava saber quando é que começava a retoma, estávamos a meses de uma recessão. Mas disse-o. Quando o candidato José Sócrates dizia que não era preciso ajuda externa do FMI para coisa nenhuma, estava há semanas de a pedir. Mas disse-o. E quando disse que não ia ser primeiro-ministro com o FMI, coisa que agora faz uma interpretação muito diferente daquela que qualquer português que esteja lá em casa algum dia ouviu. Mas é o seu problema. É que vive num mundo que não é o mundo
real das pessoas. As pessoas ouviram-no dizer: eu nunca serei primeiro-ministro com o FMI. Não, e agora é não disse candidato isso. a primeiro-ministro com o FMI. Você está a interpretar, você é muito hábil na reinterpretação. Não, as pessoas ouviram isso. Não, o que eu disse é que não estava disponível para governar com o FMI. Bom, é muito disponível. aparentemente está, não é? Não é a mesma coisa. O que eu quis dizer é que, antes de pedir ajuda externa, um político dizer que está disponível para que o FMI venha, para que tenha ajuda externa, isso é assumir a derrota. Isso é pôr o país de braços caídos. E eu nunca fiz isso. Sempre defendi o meu país. E sempre defendi, porque estou convencido que ter pedido ajuda externa foi mau para o nosso país. E não é estar fora da realidade quando as instituições internacionais vieram agora dizer que o PEC 4 era insuficiente. Quem está fora da realidade é quem não aceita reconhecer que o ato de recusa do PEC, que se revela agora absolutamente necessário, porque tivemos que aprovar essas medidas no âmbito do acordo da Troika, esse momento é que foi estar completamente fora da realidade. O senhor deputado e o seu partido contribuiu para uma crise política completamente evitável. Bastava ter havido um pouco mais de bom senso, bastava ter havido um pouco mais de compromisso, de abertura ao diálogo. Mas o senhor deputado não fez isso, sabe porquê? Porque o senhor deputado achou que este era um momento para deitar o governo abaixo, porque a direita ia ganhar as eleições. Sabe, senhor deputado, é fácil criar-se crises políticas, reclamar eleições, mas é mais difícil ganhá-las. Paulo Portas? Eu acho que os portugueses terão isso na sua consciência quando avaliar. Muito presente que o candidato José Sócrates foi o homem que duplicou a dívida pública portuguesa e que o montante que estamos a pedir ao estrangeiro para nos emprestarem dinheiro é praticamente igual ao montante daquilo que a dívida subiu nos últimos 6 anos. Os portugueses terão presente o seguinte: no PEC 4, o governo queria congelar pensões que eu nunca aceitei que fossem congeladas. As pensões mínimas de 246 euros, as pensões rurais de 227 euros e as pensões sociais de 189 euros. E isso é diferente no acordo do triunvirato. Eu não digo troika porque a palavra não existe em português, digo triunvirato. No PEC 4 não havia financiamento, como se provaria semanas depois, porque não estavam lá 78 mil milhões de euros. Esses são os que nós estamos a pedir dinheiro agora. No PEC 4 nunca teria sido o último. Sabe porquê? Porque umas semanas depois teria feito o PEC 5. Porque faltava o BPN, faltava o BPP, faltavam os escudos, faltavam as PPPs. E o país andava de PEC em PEC, sem ver a luz ao fundo do túnel e a ver cada vez mais túnel. Então, e num dos PECs também faltavam os 2 submarinos, Dr. Paulo Portas. Não falo nisso, Dr. Paulo. Mas podemos falar à vontade. Podemos falar nisso à vontade. Podemos falar nisso à vontade. Sabe porquê, Judite Sousa? Porque os 2 submarinos, cuja decisão eu assumo, e vêm de um concurso aberto por um governo do Partido Socialista, que o devia assumir, que queria comprar 4 submarinos, fique sabendo, faça as contas, significam 0,5% do problema da subida da dívida. E significam, se quiser elementos comparativos, o TGV são 15 submarinos. A dívida das empresas públicas são 80 submarinos. As parcerias público-privadas são 120 submarinos. José Sócrates. Portanto, coloquemos as coisas onde elas são. Mas falta dizer uma coisa, é que os juros que nós pagaremos com o acordo externo, que se tornou inevitável pela irresponsabilidade do Governo, são juros de 3,5% ou de 4,5%. Os juros que estávamos a pagar há umas semanas atrás andavam nos 6,5% no mercado primário e mais de 10% no secundário. O senhor falou num bom acordo, aquele que foi estabelecido com a Troika. E eu pergunto-lhe como é que é possível falar num bom acordo que aumenta impostos, congela salários, congela pensões, impõe despedimentos e diminui o subsídio de desemprego? Todas essas medidas constavam do PEC. O Governo tinha-as apresentado e este acordo não é mais do que um PEC mais detalhado, um PEC mais extenso, que alarga para outras áreas, mas que nas medidas orçamentais... A Troika diz que o acordo é mais doloroso que o PEC 4. Mas desculpe, se me dá licença, deixe-me só explicar-lhe, que eu vou tentar fazê-lo. Este é o primeiro programa de ajuda externa que não tem nenhuma medida para o próprio ano. Em 2011, a Troika reconheceu que não é necessário nenhuma medida orçamental para 2011. Isso não existe em nenhum outro pedido de ajuda. Isso é o reconhecimento que o Estado estava a fazer exatamente aquilo que devia. Mas como é que é possível falar de um bom acordo? Judite Sousa, deixe-me explicar. Isso é o reconhecimento por parte da Troika de que o Governo estava a andar bem na sua política orçamental. E porquê que é um bom acordo? Porque evita medidas mais duras.
porque evita todas as medidas que estavam presentes na Irlanda e estavam presentes na Grécia. E porque preserva o modelo social em que nós queremos viver. O senhor consegue continuar a dizer que é um bom acordo? Um bom acordo, bem negociado pelo Governo e com bons resultados. Mesmo com o Banco Central Europeu, a Comissão Europeia e o Fundo Monetário Internacional a dizerem que este acordo é muito doloroso para os portugueses? Este acordo é um acordo essencialmente que tem a ver com o PEC que nós apresentamos. Tanto o Banco Central Europeu como a Comissão subscreveram e apoiaram o nosso PEC 4. Ele foi chumbado pela oposição, aberto a uma crise política, teve como consequência o pedido de ajuda externa e depois a oposição. Umas semanas depois, veio a subscrever o acordo da Troika que tem exatamente as mesmas medidas do PEC. Como é que o senhor responde aos colunistas do Financial Times que hoje dizem que tem gerido a crise de uma forma apavorante? Desculpe, eu não conheço o que está a dizer, não faço ideia. Foi hoje notícia em todos os órgãos de comunicação social portugueses a gestão da crise e também tem sido feita internacionais. com responsabilidade por parte do governo português, com responsabilidade de quem nunca hesitou em apresentar as medidas difíceis que apresentámos para 2011. Repare, para 2011 nós decidimos cortar salários, congelar as pensões, nós decidimos cortar benefícios sociais e decidimos aumentar os impostos. E isso é bom para os portugueses? Com certeza que não, mas é preciso para os países. A verdade é que se um governo não tivesse tomado estas medidas, teria agora necessidade de as tomar. Eu sempre disse aos portugueses, o Dr. Paulo Portas classificava esse orçamento como um orçamento péssimo. Mas a verdade é que esse orçamento salvou o país de medidas mais difíceis no orçamento. O Dr. Paulo Portas, há bocado, disse uma coisa que eu quero corrigir. Já não é a primeira vez que o diz. Já o disse várias vezes. E tem a ver com o PEC 4. Disse o Dr. Paulo Portas. O PEC 4 congelava as pensões. Já lhe foi dito que isso não é verdade. Mas gostaria de o retirar desse equívoco. Vou ler o PEC 4 no que diz respeito às pensões mais baixas. Diz assim... Não vai ler tudo, pois não, Sr. Engenheiro? Não, todo o PEC, Deus me livre, com certeza que não, mas vou ler a frase que é importante, se me dá licença. Com certeza, é importante. se é uma diz frase, assim, muito bem. Será necessário suspender a aplicação da regra automática da indexação das pensões, o que não deixará de permitir um aumento, ainda que moderado, das pensões mais baixas. Vou repetir, Dr. Paulo Portas. Não deixará de permitir um aumento, ainda que moderado, das pensões mais baixas. Olha, eu acho que é melhor nós eliminarmos este equívoco e gostaria que o Dr. Paulo Portas ficasse com esta folhinha para que não voltasse para que não voltasse a cometer esse equívoco. Está bem? Está a ver como... Porque há factos e há manipulações, doutor. Paulo Portas. Ora, nem mais. Como o candidato José Sócrates é muito competente a manipular, mas não é muito competente a governar, esqueceu-se de dizer aos portugueses o seguinte: eu nem preciso de olhar para os papéis para me lembrar das datas. No dia 11 de março o Ministro das Finanças apresentou o PEC. No PEC está escrito congelamento do indexante dos apoios sociais. Senhor candidato José Sócrates, respeite o meu tempo, que eu respeitei o seu. Sim. Congelamento do indexante dos apoios sociais e suspensão da indexação das pensões. Muito bem. A seguir, vem um quadro onde o candidato José Sócrates esqueceu de omitir a nota de rodapé, que está aqui sublinhada a amarelo, exatamente o mesmo, onde se diz a suspensão da aplicação das regras de indexação das pensões, porque se há um indexante e se ele fica suspenso, obviamente... Qual é o ponto? Posso desenvolver o raciocínio? Obviamente, se o indexante fica suspenso, a pensão fica congelada. Bom, equivale a uma poupança de 0,2 do PIB. A seguir há um debate no Parlamento, 6 dias depois, em que eu digo ao primeiro-ministro José Sócrates: o senhor vai fazer uma enorme injustiça, que é congelar pensões de 246 euros, 227 euros e 189 euros. Porque se congela o indexante, também congela a pensão que lhe está indexada. Só 3 ou 4 dias depois desse debate é que no texto definitivo do PEC aparece a frase que o Primeiro-Ministro leu. Isto é inteiramente verdade e escrutinável por alguém. Mas pior, agora não me quer fazer ruído para eu não dizer o resto, mas pior é que esta frase, que permite, vírgula, pelo menos manter alguma esperança para o poder de compra das pensões mais baixas, não é confirmada pela nota de poupança de 0,2 que se mantém no texto definitivo do PEC 4. Ou seja, mudaram o discurso, mas não mudaram as contas. Manteve-se uma poupança de 170 milhões de euros, 0,1 mais 170 milhões de euros, para que as pessoas entendam lá em casa, Dr. Paulo Portas, qual é então a sua conclusão? A minha conclusão é que o Primeiro-Ministro não se deu conta de que estava, na melhor hipótese, a congelar as pensões sociais mínimas e rurais, e estou a lembrar-me do debate que tive com ele,
Depois quiseram corrigir no texto, perceberam que era uma inacreditável injustiça pessoas com estes rendimentos ficarem, não é congeladas as pensões, é perderem o poder de compra das inflações. Mas, no texto definitivo do Ministro das Finanças, continua a estar aqui, que vão poupar 340 milhões nestas pensões sociais, rurais e mínimas. Esta narrativa. Pode ficar com o papel, que é um papel completo. O Dr. Paulo Portas fez uma afirmação que não era verdadeira. É verdade. Tenho aqui o documento oficial. Verdadeira. E agora inventa esta história e esta narrativa apenas para sustentar aquilo que foi em verdade. Mais vale reconhecer, Sr. Deputado, mais vale reconhecer que se enganou. Que isso não é verdadeiro e que o Sr. Deputado fez uma afirmação que era. Eu acho que o Sr. Deputado está aqui o documento oficial, o programa mais certo. Nessa narrativa de que fala, eu estive na Assembleia consigo e lembro muito bem de o ter desmentido e de ter dito, não, Sr. Deputado, nós vamos aumentar as pensões mínimas. Sempre foi essa a nossa intenção. Nós temos uma margem de manobra de 80 milhões de euros que servirá justamente para aumentar as pensões mínimas. E agora? O Sr. Deputado, e agora? E daqui em diante? Daqui em diante será exatamente a mesma coisa, porque o que está aqui ficou exatamente assim no acordo. É por isso que lhe digo, nós poderíamos ter poupado o país a estas semanas. Poderíamos ter poupado o país ao pedido de ajuda externa. Porque, afinal de contas, Judite Sousa, é uma coisa que o Dr. Paulo Portas se recusa a compreender. Como é que é possível nós termos sujeitado o país a tudo isto, se, afinal de contas, a oposição chumba as medidas do PEC? E umas semanas depois as vem a aprovar. Porque elas estão todas no acordo da Troika. Quem é que compreende uma coisa destas? Mas o engenheiro José Sócrates não reconhece que está sozinho nessa argumentação de que se podia ter evitado a ajuda externa? Mas o que é que quer dizer sozinho? A oposição não concorda comigo? Bom, isso é fácil de compreender. Não, sozinho, ao longo destes 6 anos... Sozinho na medida em que as instituições internacionais que nos tiveram que emprestar 78 mil milhões de euros vieram dizer que o pedido de ajuda externa era inevitável. Não, em primeiro lugar, não disseram isso. Há algumas pessoas, eu sei, que internacionalmente tinham essa opinião, mas eu sempre discordei delas. Porque uma economia moderna como a nossa, uma economia progressiva, uma economia que faz parte do mundo desenvolvido, paga um preço de reputação por pedir ajuda externa. Eu sempre recusei essa interpretação. E sempre fiz o meu melhor para que nós pudéssemos ultrapassar os nossos problemas, fazendo aquilo que devíamos fazer. E este PEC 4 dava-nos uma oportunidade, porque o PEC 4 foi aprovado, foi sustentado por todos os meus colegas europeus no Conselho Europeu e foi sustentado pelo Banco Central Europeu e pela Comissão. E quem deitou tudo a perder foi a oposição que chumbou essas medidas. Agora temos 2 anos Mas agora diga uma coisa, se alguém compreende isto, eu acho que pode explicar-me facilmente, eu estou aqui para ouvir. Afinal de contas, chumbam as medidas do PEC. E agora aprovam-nos exatamente as mesmas. Porquê? Já lhe demonstrei que não são as mesmas e se quiser fazer esse tipo de argumentação tem que o fazer com os partidos que tem que o fazer com o partido que aprovou os PECs. Não é o meu caso. Nem o PEC 1, nem o PEC 2, nem o PEC 3, nem o PEC 4. Porque enquanto o senhor dizia que a economia ia crescer, nós víamos a recessão a chegar e tivemos razão. Enquanto o senhor dizia que as contas estavam em dia, nós perguntávamos por valores que não se encontravam nas contas. Porque enquanto o senhor dizia que o endividamento não era um problema, nós dizíamos que ia transformar-se no maior problema do país e que ia sacrificar o próprio crescimento económico. Portanto, ouça, se quiser continuar a dizer que o problema português começou no dia do PEC 4, eu só lhe digo uma coisa. Vá dizer isso às pessoas que estão lá em casa e que sabem o que aconteceu nos últimos anos, que sabem o que é a classe média ser completamente sacrificada, haver uma nova pobreza muito séria, haver 650 mil famílias a quem o desemprego bateu à porta, vindo isto num consulado e num mandato de um primeiro-ministro que se tinha lembrado de afixar um cartaz a dizer que ia criar 150 mil. O que acabou de dizer dá-me a deixa para a próxima pergunta. José Sócrates, temos 2 anos de recessão pela frente, segundo a Troika, temos um desemprego que pode chegar aos 13%. O que é que prevê agora fazer em termos de crescimento económico que não tenha feito nos últimos 10 anos? Eu gostaria de dizer o seguinte. O Dr. Paulo Portas, nos últimos 2 anos, não tem feito outra coisa que não seja explorar as consequências da crise internacional aqui em Portugal. Nunca deu um contributo para que nós pudéssemos reduzir a dívida, para que pudéssemos reduzir o déficit. Pelo contrário, votou sempre contra todas as medidas para a redução da despesa. Portanto, a súbita conversão à disciplina orçamental, à redução da dívida
é uma conversão, enfim, muito apropriada para o momento eleitoral. A minha pergunta. Mas gostaria de lhe dizer o seguinte. Eu acho que nós temos que discutir as medidas para o futuro. É isso que me pergunta. Exatamente. Eu acho que este acordo que fizemos com a Troika dá-nos uma oportunidade ao país. E essa oportunidade deve ser aproveitada. Nós temos que investir na economia e, em particular, nas exportações. Temos que dinamizar o nosso mercado energético, apostar e continuar a aposta nas renováveis. Temos que continuar a aposta que fizemos na educação, temos que continuar a aposta que fizemos na saúde. Mas isso não tem nada de novo em relação ao passado. Eu pergunto-lhe o que é que se propõe agora a fazer em termos de crescimento económico. Objetivo, nós temos que melhorar as nossas exportações, temos que ter 40% de contributo das exportações para o crescimento económico. Nós temos que chegar a um nível das energias renováveis que reduza a nossa dependência do petróleo, que aumente a nossa cota de renováveis, para que nós possamos ter pelo menos 30% da energia que consumimos no nosso país com base nas renováveis. E as renováveis estão a dar neste momento emprego a mais de 100 mil portugueses. Temos que continuar neste caminho. Temos que reduzir o nosso insucesso escolar, como fizemos nestes últimos 6 anos. Tivemos a maior redução de sempre do insucesso escolar. A mesma pergunta principal, mas, se me dá licença, desculpe, eu quero dizer uma coisa que é muito importante. Tem que equilibrar os tempos dos senhores. Sim, senhor. É muito simples e muito rápido. Nós estamos a discutir as nossas propostas. Eu apresento as minhas no breve tempo que tenho. Mas gostaria também de discutir as propostas do Dr. Paulo Portas. Mas primeiro temos que as conhecer. Eu pedi ao meu partido e aos assessores do meu partido para me darem o programa eleitoral do Paulo Portas. Mas primeiro vou ter que perguntar ao Dr. Paulo Portas. Deixa-me só dizer isto, dá-lhe já a palavra, eu só lhe peço mais uns segundos. A verdade é que me deram uma pasta em branco. Programa eleitoral do CDS. Não existe. Porque só vai ser apresentado esta semana, segundo sabemos, sim, não é? Ah, bom, mas... Doutor Paulo Portas, como o candidato José Sócrates peço desculpa, mas isso é uma... Não sei. Não. Desculpa, o que eu sei é que o senhor vem para os debates e ainda não tem programa. É que o senhor deputado, desculpe... O senhor candidato mente mal, sabe? Desculpa. Mente mal. Peço desculpa, eu não estou a mentir. Está. Desculpa, não estou a mentir. No meio político sabe que o programa de CDS é apresentado no dia 14 de maio. Olha, nem admito isso. Desculpa, Dr. Paulo Portas. E deixe-me dizer uma fez coisa. O número. Não me parece que é razoável do ponto de vista democrático iniciarmos os debates sem o Sr. Deputado apresentar os seus programas. E dê-me licença para dizer que é muito criticável o facto de o Sr. Deputado há 30 dias, ou há mais de 30 dias, ter deitado abaixo um governo e 40 dias depois dessa abertura de crise política não ter ainda programa. Vamos então ouvir Paulo Portas. E talvez deixe-me fazer a com certeza é um programa eleitoral onde não constam a influência e o impacto das medidas que são acordadas pelo país para poder sobreviver daqui a umas semanas com os nossos parceiros estrangeiros. Paulo Portas, deixe-me então perguntar-lhe quais são as propostas do CDS em matéria de crescimento económico, lembrando-lhe, por exemplo, e gostava de ouvir a sua opinião, a proposta do PSD de redução da taxa social única, que o Presidente da República também vê com bons olhos, de forma a diminuir os impostos sobre o trabalho para aumentar a competitividade da economia. Qual é o seu compromisso? As propostas do PSD compreenderá que discuta no debate com o líder do PSD. Aquilo que eu lhe posso dizer é que, na declaração que enviei, quer ao BCE, quer à Comissão Europeia, quer ao FMI, e que não tem a ver com nenhuma súbita conversão, tem a ver com o facto de eu ter o sentido de responsabilidade de perceber que daqui a 4 semanas não há dinheiro para pagar salários, nem para pagar reformas, nem para pagar os compromissos do Estado português, porque o candidato José Sócrates conduziu o país aonde conduziu, do ponto de vista financeiro. Daqui a umas semanas foi o que disse o Ministro das Finanças. Eu estou apenas a citar. A amortização da dívida, não tem nada a ver com isso. Você sabe isso muito bem, está a mentir. Senhor candidato José Sócrates, dentro de algumas semanas, o que estava em causa era que Portugal não era capaz de cumprir os seus compromissos internacionais, disse o Ministro das Finanças. E dentro de algumas semanas, o que podia estar em causa era que o sistema bancário vinha por aí abaixo. O sistema bancário, que foi, entre aspas, convidado a comprar dívida pública soberana portuguesa, dinheiro que deixou de ir para a economia em crédito, e as PMEs bem o sabem, e, portanto, neste momento, gostava de sublinhar o seguinte, é que, assim como o candidato José Sócrates tem um passado, e o passado é o ponto a que chegamos, nada lhe diz relativamente ao futuro quanto a medidas que tenham importância para a economia, do ponto de vista concreto, dos próximos 4 anos. E quais são as principais medidas do CDS? Quando escrevi uma declaração às 3 instituições, disse que havia
5 pontos onde eu considerava que era preciso encontrar soluções melhores no quadro dos ajustamentos que são possíveis dentro do programa. O primeiro, e está escrito na declaração que eu enviei, o primeiro é que eu considero que a acumulação do corte do abono de família e de algumas deduções fiscais no IRS torna o nosso IRS totalmente pouco amigo das famílias, sobretudo das famílias com filhos. E expliquei ao triunvirato que era preciso fazer uma reforma do IRS, mais amiga da família, e com menos escalões e menos taxas, para que as pessoas, quando trabalham mais, não subam imediatamente de escalão, não subam imediatamente de taxa e não paguem tudo ao Estado daquilo que é o seu esforço. Segundo ponto, créditos fiscais às pequenas e médias empresas que exportem, reinvistam ou contratem trabalhadores e que possa compensar a alteração do regime de prejuízos que está nesse acordo. Terceiro ponto, eu considero incoerente, e disse-o publicamente, a posição que está expressa no acordo sobre o IMI e sobre o IMT. Porque uma coisa é nós dissuadirmos a compra de casa quando o país já está tão endividado e as famílias também. Outra coisa é penalizarmos o arrendamento. Nós precisamos exatamente do oposto. E acha que há margem de manobra? Acha que o próximo governo tem margem de manobra para aliviar esses impostos? Estou a tentar ser sintético para lhe dizer o quarto ponto, que é, eu considero que é preciso encontrar uma solução no momento certo para permitir um desagravamento da taxa social única, mas se ela significar um aumento do IVA de 2 pontos, isso resolve um problema por um lado, cria por outro. E por isso nós estamos à procura. E dissémo-lo às três instituições... Mas redução da taxa social única enquanto? Vai ver no manifesto do CDS. Nós dissemos às 3 instituições por onde é que íamos procurar uma solução. E, por fim, ponto muito importante, porque estamos a aproximar-nos do fim do programa. Deixe-me terminar. Eu considero que para uma economia crescer, há uma coisa que é absolutamente importante. Concorrência. E considero que em Portugal há 2 empresas em 2 mercados absolutamente estratégicos, que são a eletricidade e os combustíveis, que são altamente protegidas pelas autoridades de concorrência. Não quero que aconteça com a privatização da REN o que está a acontecer com a Galp, que distribui e refina os combustíveis. Na REN, Paulo Portas, tem de o interromper porque leva 1 minuto e 20 a mais. Eu tenho mesmo de concluir, por favor. Na REN tem que haver a garantia que os donos da EDP não são os mesmos donos da REN. José Sócrates, eu tenho uma pergunta muito direta para lhe fazer nesta reta final do debate. Mas tenho que fazer um pequeno comentário. É que o deputado Paulo Portas mantém-se fiel a si próprio. Chega o momento das eleições e o que promete é apenas aumentar a despesa fiscal, reduzir impostos. O Dr. Paulo Portas esqueceu-se de dizer como é que vai compensar isso. Não. Peço desculpa, mas isso é completa demagogia. No momento destes, o senhor deputado apresentar-se como quem vai rever o programa por forma a dar mais benefícios e a reduzir impostos, desculpe, senhor deputado, isso é completa irresponsabilidade. O TGV isso não para tem, aliás, ou não para? A mínima credibilidade. O TGV para ou não para depois da Troika ter diagnosticado graves problemas ao nível das parcerias público-privadas? O TGV para ou não para? O que vai ficar suspenso é a ligação entre Lisboa e Porto e a ligação entre Porto e Vigo. E Lisboa-Madrid? Lisboa-Madrid não, porque esse contrato já está feito, esse contrato já está financiado e com spreads muito reduzidos que nós não conseguiríamos obter se o suspendêssemos e fizéssemos depois. E por outro lado, eu não quero também que o meu país desaproveite aquilo que é uma obra que pode ser importante para a nossa economia e para o emprego. E também não quero que o meu país fique fora das redes de ligação. E continua a acreditar que há dinheiro com isso? Com certeza, o projeto está financiado pelo BEI e financiado pelos fundos comunitários, a não ser que ache... Mas terá de haver com participação nacional, é a minha pergunta. A participação nacional é muito diminuta. Aliás, foi financiado pela Banca Nacional só em 100 milhões num projeto que é muito superior. É por isso que, estando já o contrato feito, é um contrato que deve ser aproveitado porque ele tem um impacto positivo na economia, tem um impacto positivo no emprego e tem um impacto de nos ligar às redes de ligação à Europa que são muito importantes para que o país não fique... Paulo Portas, tenho uma última pergunta antes de vos dar os 2 minutos finais. Depois de tudo o que aconteceu neste debate, depois de tudo aquilo que o senhor disse de José Sócrates e do Partido Socialista, a minha pergunta é, se não existir uma maioria PSD-CDS,
O seu partido, o senhor, fará governo com José Sócrates? Eu respondi-lhe a essa pergunta logo no início. Não Eu respondeu sou de uma coerente- forma clara. Desculpe, sou coerente quando disse uma palavra, saia, e acabei de lhe dizer, não sei se notou, que eu não entendo que se devam colocar 78 mil milhões de euros, que são a última oportunidade que nós temos para pôr o Estado em dia, as contas em dia, e para permitir o crescimento económico e evitar a fratura social e evitar o desemprego, que se deva colocar a gerir esse dinheiro quem apenas soube gastar mais, desperdiçar mais, endividar mais. E admite ou um seja, acordo de o incidência candidato parlamentar com o José Partido Sócrates. Socialista? Agora, há uma E coisa admite que eu um não acordo de ouça. incidência parlamentar Sabe com o que, Partido Socialista? Este Primeiro-Ministro trouxe-nos até aqui e vai perder as eleições. Sabe porquê? Porque as pessoas vão votar com os bolsos quase vazios. E sabem quem é que é responsável por essa política. E, portanto, eu não faço fretes nem ao PS nem ao PSD, nesses cenários de empate, que eles gostam os dois de dizer que estão muito próximos. Nem se para vê ver como Paulo de se Cabeleira, afligem. conforme diz Pedro Olha, Passos Coelho? O Presidente da República pediu que nesta campanha eleitoral houvesse contenção e houvesse nível. E eu não vou comentar sequer aquilo que me pareça escapar a essa regra. Agora, Tem há de um terminar, ponto que eu por não favor. posso deixar de dizer, Judite Sousa. Deixe-o para o seu Espera só, não, último não, minuto. É um segundo, desculpe. Que tem a ver com isto. A prova de que o candidato José Sócrates não habita no mesmo mundo do que as outras pessoas que nos estão a ver é o que ele continua a dizer sobre o TGV. Mas onde é que está o dinheiro para fazer uma obra como a TGV? Dr. Paulo Portas, não podemos reabrir o se fizer o debate, terceirão vamos Caia, ter tem de que fazer fechar. o terceirão, tem que fazer o José terceirão Sócrates, Lisboa. José Sócrates, Depois a entrada em Lisboa. Um minuto final. Desculpe, mas eu não posso deixar de... equilibrar com o Dr. Já Paulo ultrapassamos, Portas. já Desculpe, ultrapassamos. mas eu tenho que dizer o Já ultrapassamos o nosso Sabe, tempo. Dr. Paulo Portas, quando o senhor estava no governo, o senhor não queria uma linha de TGV. O senhor queria 5 linhas de TGV. José Sócrates, o seu Esta minuto linha final, de por TGV favor. já está contratada, com spreads baixos. E seria uma irresponsabilidade pôr de lado este contrato. Mas eu invisto no TGV. Não invisto nos submarinos. Aliás, o senhor deputado gosta de dizer que os comprou. Sim, o senhor comprou-os. Mas fui eu que os paguei. Essa é a diferença. José Sócrates, o seu É minuto muito fácil final. falar, Foi o país. senhor deputado. Meus Mais senhores, eu difícil tenho de é os falar. interromper, É por fazer. favor, gostava foi não, que foi o país, respeitassem sabe? a minha Foi o orientação, país. porque Sim, esgotamos sim, o nosso sim. tempo. O seu minuto final, José Sócrates. O país foi empurrado para uma crise política que todos os portugueses compreendem hoje que era perfeitamente evitável. Bastaria para isso que tivesse havido mais espaço para o diálogo e mais espírito de compromisso. Lamentavelmente isso não aconteceu e o país foi prejudicado com isso. E julgo que todos compreendem que depois disso o país ficou pior para os portugueses e para a nossa situação. Mas julgo também que ninguém duvida que o Governo deu o seu melhor e fez um bom acordo com a Troika. Um bom acordo que permitiu evitar medidas mais duras e permitiu também que o nosso modelo social, o modelo social europeu, fosse respeitado e se mantivesse. Eu julgo que as próximas eleições se discutirão, naturalmente, na liderança entre o PS e o PSD. Isso é uma escolha que tem de se fazer. É uma escolha entre a responsabilidade e a aventura. Uma escolha entre a experiência e uma certa impreparação. Mas é uma escolha que vai mais além disso. É uma escolha que está presente também naquilo que é a possibilidade de mantermos os sistemas sociais que nós sempre mantivemos públicos na educação, na saúde, na segurança social, em mãos públicas para preservar a coesão social, para preservar a justiça social e para preservar a igualdade de oportunidades. E do outro lado, a alternativa é a privatização que está proposta para esses serviços, que conduzirá e abrirá a porta a uma sociedade em que será cada um por si. Pela minha parte, o que quero deixar no final deste debate é uma palavra de confiança aos portugueses. Confiança em nós próprios e de que saberemos ultrapassar esta crise. E resolveremos esta crise e acabaremos com esta crise mantendo o modelo social europeu em que nos habituámos a viver. Este é o meu compromisso. Defender Portugal e defender os portugueses. Paulo Portas, o seu minuto final. Eu creio que fica absolutamente claro de quem é a responsabilidade ao longo de 6 anos, por irrealismo, por ausência de adesão à realidade, por ausência de capacidade de previsão, por ausência de reconhecimento dos factos como eles são, do ponto a que o país chegou, que é um ponto vexatório, mas tem que ser aproveitado para nós darmos esperança às pessoas. E recordar
que a dívida pública duplicou em 6 anos, que os juros são astronómicos, que as PPPs já comprometem o futuro, que as empresas públicas têm um nível de endividamento absolutamente inaceitável, que estamos na segunda recessão em 2 anos e que estamos com 650 mil desempregados, significa recordar a realidade de que o candidato José Sócrates é responsável. Pela minha parte, aquilo que eu quero dizer hoje à noite aos portugueses é quais são as primeiras, pelo menos, medidas que eu tomarei se tiver e me derem essa oportunidade. E a primeira, à cabeça de todas, é permitir aos jovens cujo contrato termina este ano, o contrato a termo que têm termina este ano, e por uma lei do candidato José Sócrates não pode ser renovado, que possam ter esse contrato renovado, para não irem muito obrigada por terem estado esta noite na TVI. José Sócrates, Paulo Portas, boa noite, muito obrigada. Amanhã o debate é também aqui na TVI. Estarão a meu lado Pedro Passos Coelho e Jerónimo de Sousa. Boa noite. Está encerrado este debate e assim com reportagens, diretos, comentários, entrevistas e debates no Jornal das 8. Nós informamos, você decide. Boa noite.